Oh, we're halfway there. Oh, leave it on a prayer. Take my hand, we're making a square. Oh, leave it on a prayer. Fala pessoal, tudo bem? Simbora para mais uma questãozinha do Enem, Enem 2024. Questão 102 da prova azul de biologia. Simbora, vamos ver o que é que ela fala pra gente, né? Ó, uma agricultora, com a intenção de comercializar o milho recém-cozido, testou uma forma de preservar o sabor adocicado do seu produto. O melhor resultado foi obtido quando se imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos, em seguida em água salgada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido. Então, um ponto interessante aqui, ó, é que eu não tenho a conversão da glicose em amido e eu já explico o que seria cada um dos pontos. Bom, o que foi que basicamente ela fez? Um choque térmico, né? Pegou o milho, colocou em água quente, depois de alguns minutos, passou para água gelada. Bom, mas para a gente entender um pouquinho sobre esse contexto e por que isso acontece, eu trouxe uma imagenzinha para que a gente consiga... identificar aqui na imagem esses pontos, né? Então veja, nessa imagem o que a gente vê? A gente está vendo aqui a molécula de amido, que é um polissacarídeo, uma estrutura grandona. Explico melhor. Mas veja, note que eu tenho aqui, ó, a estrutura 1, a estrutura 2, a estrutura 3, a estrutura 4, a estrutura 5. Essas estruturas aqui, elas são nada mais do que uma estrutura com 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, C6H12O6. Você conhece mais essa fórmula química como a glicose, a famosa glicose, né? Que é um monossacarídeo, uma estrutura unitária, né? Que ali vai se unir a várias outras glicoses. Ó, então note, eu tenho a glicose 1 se unindo com a 2, que se une com a 3, que se une com a 4. Tudo isso para formar uma estrutura maior. E essa estrutura maior, feita pela soma de glicose, né? Vou botar o símbolo da soma aqui, é o que a gente chama de amido. Mas o ponto interessante é que nós temos a glicose, formando ali um conjunto de estruturas que são o amido, que é considerado um polissacarídeo. E o que significa isso? Ó, poli significa vários. E sacarídeo vem de monossacarídeo. Então, quando eu digo polissacarídeo, é uma estrutura formada por vários monossacarídeos. E qual monossacarídeo que se repete na estrutura do amido? É a glicose, né, que a gente acabou de falar. Perfeito. Então, glicose, monossacarídeo, amido, polissacarídeo. O amido, ele é a reserva energética dos vegetais, das plantinhas. Elas reservam nutrientes a partir da molécula de amido. Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, que vocês precisam desse conhecimento, é que a gente tem a glicose, né? E aí a gente falou que a glicose, quando ela se complexa com outras glicoses, ela forma o amido. Foi isso que a gente acabou de tratar. Bom, tudo isso precisa de enzimas que façam esse trabalho, que promovam a conversão de glicose até a formação do amido. Logicamente que é um metabolismo gigante, eu tenho várias enzimas para formar glicose 1-fosfato, para formar glicose 6-fosfato, ADP-glicose. Então são várias etapas, aqui eu estou só resumindo para que a gente entenda. Um ponto interessante é que essas enzimas, ó, eu vou citar aqui um exemplo de enzima, que é, por exemplo, a amidosintase. Tá? Um exemplo de enzimas dessa via. A amidosintase, só a título de curiosidade, ela trabalha ali com a ADP-glicose, unindo várias glicoses até formar o amido. Né? Já está dizendo, amidosintase, vai sintetizar o amido. Bom, então a amidosintase ela é uma enzima importante dentro do metabolismo de formação do amido. O que acontece é que, se nós atrapalharmos a atuação da enzima, seja por choque térmico, olha o ponto da questão, seja por choque térmico, variação de pH ou colocando solventes orgânicos, que eu vou explicar já, agentes desnaturantes, o que a gente faz? A gente impede a conversão da glicose com amido. Não acontecendo a conversão da glicose no amido, a glicose ela vai se acumular
e o produto ele vai permanecer adocicado porque a glicose não converteu a algo que não tem sabor adocicado, que no caso é o amido. Este processo de interrupção ou de perca de função, né, da estrutura tridimensional e por si só da função das enzimas, nós chamamos de desnaturação enzimática ou desnaturação proteica, que é o ponto que eu vou comentar com vocês agora, puxando para cá. Veja, nós temos esse assunto chamado de desnaturação enzimática ou desnaturação proteica. Primeiro, o que é desnaturar? Vamos pela palavra. Des significa deixar de ser. Naturação vem de natural. Então, desnaturar é deixar de ser o natural. Então, a proteína que tem este formato, quando nós variamos alguns parâmetros que essa proteína está submetido, ela vai mudar a sua conformação estrutural tridimensional, ou seja, vai mudar o seu estado natural. E isso vai fazer com que ela perca sua função. E é uma coisa interessante para todo mundo que está ouvindo a minha voz aqui. Quando se trata de proteína, quando se trata de enzimas, a forma que ela possui está intimamente relacionada com a sua função. Ou seja, se eu tenho uma proteína que ela é assim, e eu modifico essa proteína para ela ter uma estrutura secundária, né, que é uma alfa-hélice, por exemplo, ela vai perder a sua função, porque ela só tem função no seu formato natural. Quando você troca a estrutura tridimensional dela, você faz com que ela perca a sua função. Então, desnaturação proteica é a modificação da estrutura tridimensional da forma da enzima, e assim você faz a perca da função exercida por essa enzima. Como que a gente desnatura a proteína, por exemplo? A gente desnatura a proteína variando a temperatura. Por exemplo, né? E quando eu falo variação de temperatura, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você pega uma enzima e coloca ela no ambiente com elevados graus Celsius ou muito baixo grau Celsius, o que vai acontecer é que a estrutura tridimensional dela ela vai se perder. De que forma? Vai se começar ali a perder interações intermoleculares, como pontos de hidrogênio, interações hidrofóbicas entre íons, etc. Então, veja, você perde a estrutura tridimensional, perdendo a sua função. É por isso que é tão perigoso a febre, sentir febre, que é o conceito do qual é uma elevação da temperatura corpórea acima de 38 graus Celsius. Por que é tão perigoso a febre acima de 40, 42 graus Celsius? Porque você começa a desnaturar as suas proteínas. Tu já imaginou a tua hemoglobina, que é simplesmente a proteína que carrega oxigênio para o teu corpo todinho? Tu imaginou ela perdendo a função dela? Perdendo a função de carregar oxigênio? Você entraria em hipóxia, e ali necrose tecidual, etc. E, enfim, vários problemas ao longo do corpo. É por isso que febre alta é tão perigoso, né, nesse quesito, por causa da desnaturação proteica pela variação de temperatura. Bom, outro ponto que é interessante é a variação do potencial hidrogeniônico, do pH. Quando a gente coloca uma enzima que ela é de um ambiente ácido em um ambiente básico, ela desnatura, ela perde a sua estrutura tridimensional, ela perde a sua função. Um exemplo, nós temos no nosso estômago uma enzima do trato digestório estomacal que é a pepsina, que atua em pH do estômago, que é o pH que gira em torno de 2. Quando eu pego a pepsina e transporto ela para o intestino delgado, ela perde a sua função, porque ela perdeu a sua estrutura tridimensional, porque no intestino delgado a gente tem um pH girando em torno de 8, alcalino. Então eu saio de um pH ácido e vou para um pH básico, desnaturação proteica. Eu estou desnaturando pela variação de pH. Isso acontece porque eu vou, com o pH, né, com variação da pH, eu vou acabar alterando as cargas elétricas das cadeias laterais das proteínas e assim alterando a estrutura tridimensional desta proteína. Bom, existem outros parâmetros, por exemplo, como solventes orgânicos, vou botar aqui, ó, solventes orgânicos como álcool, acetona, clorofórmio, que são agentes desnaturantes, né? Então eu vou acrescentar também aqui outros agentes químicos desnaturantes, por exemplo, como a ureia, por exemplo, como detergente com SDS. Então, são agentes desnaturantes que promovem, assim, desnaturação proteica, mudança conformacional da estrutura. Beleza?
Sabendo de tudo isso, tendo todo esse apanhado de conhecimento, vamos ver o que a questão nos traz, né? Ela fala assim, ó. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve. Por que o sabor adocicado foi conservado? Porque quando ela deu choque térmico, ela provocou desnaturação proteica ou enzimática por variação de temperatura. O choque térmico saindo do quente e indo para o frio. Isso faz com que a enzima perca a sua estrutura tridimensional, pare de funcionar e aí ela deixe de converter a glicose em amido, acumulando-se glicose no meio, e ali a glicose sabemos que tem sabor adocicado. Então o meio fica adocicado. É isso que acontece. Então, ó, porque houve desnaturação proteico-enzimática pela alta temperatura, né? A gente falou choque térmico, mas é esse parâmetro. Então, por enquanto eu marco essa letra A, mas vamos ver o resto. Conversão de nutrientes pela redução da temperatura. Falso, né? É justamente o contrário, né? A gente não tem conversão de nutrientes, né? A gente não converte os nutrientes porque a glicose ela vai se acumular. Vamos lá, letra C. Degradação de reservas nutritivas pelo choque térmico. Que reserva nutritiva é essa? Lembra que eu falei? O amido é a reserva energética das plantas. Bom, mas não é isso que acontece. Eu não quebro o amido para formar a glicose. Isso poderia ser um distrator, né? A gente pode pensar, pô, eu estou quebrando o amido e estou formando mais glicose. Como eu estou formando mais glicose, o milho, ele fica mais adocicado. Mas não é isso que acontece. A glicose que já existe, ela não se converte no produto final, que é o amido. Então, a gente não tem essa conversão. Letra C, falso. Letra D, impedimento da entrada de oxigênio pela fervura, falso, nada a ver. Letra E, desidratação dos grãos por causa da alteração da temperatura, não tem nada a ver, por conta de que ela coloca em água fervente e água gelada. Não tem como eu promover essa desidratação, dos grãos, já que eu estou colocando em água, né, e também não tem parâmetros relacionados ao metabolismo. Então, realmente, nós ficamos com letra A de amor. Muito obrigado, gente, por estar aqui. Deus abençoe a vida de vocês e seus estudos. Valeu! Peraí, não sai do vídeo ainda. Ó, se você gostou do conteúdo, quer aprender um pouco mais sobre biologia, me dá uma chance, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, para que a gente consiga divulgar mais conteúdos de biologia de graça, para que as pessoas consigam alcançar seus sonhos. Esse é o meu sonho. E outra, me segue no Instagram, professor Fernando Rocha, professor.Fernando Rocha. Me ajuda nessa? Valeu, gente!